seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Esse programa que tem o propósito de responder perguntas e questionamentos que as pessoas fazem e nem sempre tem uma oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia. E para nós sempre é um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós estamos aí na 13ª edição do nosso programa. Ficamos aí alguns meses, devido à quarentena, sem gravar o nosso programa, mas nós estamos aí retornando ao nosso programa. E para responder essas perguntas, como sempre conosco nessa manhã, pastor João Carlos Hermosa. Pastor João, muito bom dia. Bom dia, irmão Anderson, bom dia a todos vocês que nos acompanham, Que bênção, 13ª edição do Bíblia Responde, e é sempre um prazer poder estar com as Escrituras, com você, nessa programação que penso ser muito útil para nossos irmãos. E como nós sempre fazemos, nós vamos responder hoje duas perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta, ela vem da Madalena Almeida. Ela faz a seguinte pergunta: é verdade que quanto maior a luta, maior será a vitória? Madalena, tenha um bom dia, uma alegria poder te receber nesta programação da Bíblia Responde. Esta é uma frase, este não está na Bíblia, mas é comumente utilizado pelos pregadores, por aqueles que dão testemunho, E os pregadores, eles são muito entusiásticos nesse momento, Irmão, quanto maior a luta, maior será a vitória. No cunho da frase é perfeito, porque a palavra aí, maior, fala de quantidade, de tamanho. Então, quanto maior, maior é a vitória. Tá certo? Mas nós gostaríamos de dar um outro aspecto também a essa pergunta, porque nem sempre nós temos problema com as grandes lutas, senão com as lutas pequenas. E a Bíblia nos revela alguma coisa acerca de pequenas lutas. A primeira se encontra lá no livro de Josué. Josué capítulo 7, versículos 2 a 4. Josué 7 diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Depois de uma grande vitória em Jericó, tem até o corinho, Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. E aí as muralhas ruirão. As muralhas ruíram. Uma grande vitória. Mas quando foi para Ai, bem menor do que Jericó, eles foram surpreendidos. Então, é verdade que quanto maior a luta, maior a vitória, uma verdade. Mas nós temos que tomar cuidado com as lutas diárias. Aquelas que parecem desapercebidas, como o caso aqui, enviou-se espia, fez todo o planejamento. Porém, na execução, eles erraram. Havia pecado no meio do povo. Então tome cuidado com as pequenas lutas. Observe o que diz Salomão em Cantares. Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares 2 diz assim: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. A raposinha devasta o vinhedo que está em flor. Às vezes nós pensamos na grande raposa, Mas são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Então tenhamos cuidado com as lutas pequenas. Olha o que Jesus falou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, a luta cotidiana. A luta cotidiana nos prepara para as grandes lutas. Então saiba, Madalena e todos, a quanto isso se chegar, que a frase está cunhada correta. Quanto maior, maior a vitória. Mas nós temos que tomar cuidado com as pequenas lutas.
Vamos ver um exemplo disso muito enfático nas Escrituras, a vitória de Davi sobre Golias. O exército filisteu não é de um lado, o exército de Israel do outro lado. Dias e dias o filisteu afrontando o povo de Deus. O rei dentro da tenda, com toda a melhor armadura, tudo que ele tinha, não se atreveu a descer. Davi chegou lá, cheio do Espírito Santo, desceu no vale de Elá, matou o gigante. Que vitória! Porém, Davi se esqueceu de matar o gigante dentro dele. Pastor, gigante dentro de Davi, sim. Olha, Davi ascende ao trono, depois tem um problema familiar, não é? Os seus filhos tiveram um relacionamento. Davi não fez caso daquela luta, fez vista grossa. Com aquela luta que parecia pequena, veio a revolta de Absalão. Absalão é morto na galhada. Observe a pequena luta, como ela vai minando o ser humano, como ela vai minando o crente, como ela vai minando a pessoa. Então observe que estas pequenas lutas podem se tornar uma grande luta que você não vai conseguir salvar. O que aconteceu depois? O gigante de Davi, de não fazer caso para com a questão familiar pequena, depois o grande trauma com Absalão, o problema do adultério com Berseba, o filho que nasceu morreu. Olha as pequenas lutas. E o que mais que aconteceu? Não pôde construir o templo. Então, Madalena, e a todo a quanto isso se chegar, a frase está cunhada de maneira certa. Quanto maior a luta, maior a vitória. Mas nós temos que nos aperceber naquelas que vão minando a nossa fé, minando a nossa condição de ser. E quando nos damos, não é? Ela está grande demais. Então, cuide das pequenas coisas. Deus é um Deus de pequenas coisas. E Deus quer nos ajudar. Amém? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Estamos esperando aí mais outras perguntas, Madalena. E nós vamos para a nossa segunda e última pergunta. Ela vem da Sara Lima. A Sara faz a seguinte pergunta: como sentir o amor de Deus na adversidade e lutar contra o pensamento de que Ele não se importa conosco? Por que a soberania de Deus que prevalece? A Sara, ela é uma pessoa que está conosco em várias edições do Bíblia Responde, e nós hoje ficamos sabendo que é o aniversário dela. Então, Sara, meus parabéns, Deus te abençoe neste dia, não é? E você sempre com aquelas perguntas, não é? Não que nem todas têm o seu valor, mas essa cunho de pergunta tem duas perguntas em uma só oração, numa só compreensão. Nós vamos dividir em duas. A primeira é: por que é a soberania de Deus que prevalece? E depois ficaremos com a outra parte da pergunta. Tá certo? Saiba que a soberania de Deus, Deus é um Deus justo, verdadeiro, e Ele respeita aquilo que Ele concedeu ao ser humano. E o que Ele concedeu ao ser humano? A livre escolha. O ser humano foi feito livre e com vontade. E nesta vontade, Deus respeita a sua escolha. Isso está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, e depois o versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 15 diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. O 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então observe que Deus tem um respeito para com a vontade do homem. E Ele deu um conselho aí. Olha, eu tenho dado a vocês estas opções. Escolhe o caminho da vida. Tá certo? Então a soberania de Deus, se fosse aqui, Ele tinha feito uma coisa só. Mas como Ele não fez um robô, Ele fez um ser pensante, que tem sonhos, que tem vontade, e Ele respeita essa vontade, Ele te dá, não é, toda esta gama de opção para você viver a vida. Agora vamos ver Jeremias, que Jeremias também vai falar alguma coisa sobre a soberania de Deus, no capítulo 29, versículos 11 a 13. Jeremias 29 diz assim:
Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ireis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Observe como Deus vai fazendo, não é? Através do ministério de Jeremias, que Deus é um Deus de paz e que considera a minha vontade para o fim que desejais. Agora, compreenda que este fim que desejais é vontade de Deus que você o busque. Olha o que ele diz: invoque-me e me busque de todo o coração. Por quê? Porque Deus sempre tem um caminho mais excelente. Por que a soberania de Deus que sempre prevalece? Porque Ele sabe mais do que nós. E Ele quer o nosso bem. E na ação do bem, Ele ainda nos dá a opção de escolher, porque Ele é um ser que nos deu liberdade para escolher. Amém? Então esta é a resposta para a questão: por que a soberania de Deus sempre prevalece? Pelo seu autoconhecimento, mas Ele não tolhe a minha vontade. Ele não tolhe a minha liberdade. O que Ele quer é que eu o invoque e o busque de coração para saber também a sua vontade. Amém? A segunda parte da pergunta é essa aqui: como sentir o amor de Deus na adversidade e lutar contra o pensamento de que Ele não se importa conosco? Saiba, Sara, e todos que vão se chegar, que o amor de Deus é um amor que preserva, irmão Anderson. É um amor que guarda. Isso está no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 a 16. Isaías 49. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Olha o cuidado de Deus. Embora os dias de hoje nós temos visto muito mais atrocidade com o recém-nascido, não é? Tem mães que colocam até em saco de plástico, deixa num canto, não é? Quer dizer, olha como chegou o pecado que está fazendo na humanidade. Mas observe o cuidado de Deus. Porque, não é? Nesse pensar que Ele se esqueceu de nós, Ele diz assim: não. Possa ser que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, mas eu, Deus, jamais me esquecerei de ti. E vou te dar uma prova: o teu nome está na palma de minhas mãos. É claro que aqui é uma figura de linguagem que o profeta está utilizando. Deus é espírito, mas a mão é o que mais usamos do corpo. Desde quando levantamos de manhã e despertamos, não é lavamos a mão, com a mão fazemos toda a nossa higienização, quer dizer, constantemente estamos de olho nela. É pela mão que passa tudo, não é? Da nossa vida. Então Deus está dizendo assim: possa ser que você pense, mas eu tenho você na palma de minhas mãos. Quer dizer, constantemente eu tenho lembrado de você. Então observe esse grande amor de Deus que preserva. Na questão de guardar e de preservar, nós não estamos isentos de lutas. Neste mundo tereis aflição, mas tende um bom ânimo, irmão Anderson. Isso que Jesus falou. Deus jamais vai te ludibriar, vai te levar para o falso. Ele sempre vai ser franco e verdadeiro. No mundo tereis aflição. Agora que essa aflição não faça uma separação de mim e de você. Porque eu estou no momento que você está bem e estou com você no momento da sua aflição. Amém? Isso nós vemos na vida de José. Olha, amado de seu pai. José foi amado de seu pai. Seu pai fez até uma roupa bonita para ele. Aquela roupa trouxe um problema sério para José. Seus irmãos o invejaram. Somente Benjamim é que não invejou. Era ainda, não é? Era o caçula da família. Mas os demais irmãos o venderam aos ismaelitas. Os ismaelitas lhe venderam como escravo. De escravo, não é? Foi levado prisioneiro. Mas de prisioneiro foi levado a governador. Então observe que o amor de Deus está conosco na preservação da vida. Agora eu quero te dizer uma coisa, que estes dias de pandemia têm feito em nós coisas que de vez em quando não compreendemos.
Porque entes queridos estão sendo levados de nós, não é? Num solapar. Estava conosco agora, tão bem, para ver a vida, de repente vem e toma de nós. É que eu quero te dar um testemunho de um homem que me ganhou para Jesus. Seu nome era Pastor Manuel. E ele tinha a sua esposa, irmã Luzia. E esta mulher caiu gravemente enferma. E ela foi levada ao hospital. E nas aflições do seu dia, o pastor Manuel estava lá no hospital. E ela diz assim para o Manuel, seu esposo: Manuel, já estou vendo as mansões celestiais. Eu já não quero mais ficar aqui. Naquele momento veio um temor, uma tristeza no coração de Manuel, que amava demais a sua esposa. Dobrou o joelho ali no pé da cama e fez uma oração a Deus, pedindo para que não tirasse a vida da sua esposa. E Deus ouviu a oração. Enquanto ela estava dentro do hospital, ela estava muito bem. Ela viveu mais 1 ano e meio para 2 anos, mas foram os 2 piores anos da vida dela e do Manuel. Um dia eu encontrei o Manuel depois que ela partiu, não é? No templo, e eu fui abraçar ele, o pai que me ganhou para Jesus, não é? E que me trouxe a primeira palavra do Evangelho. Ô, pastor Manuel, como o senhor está? Assim, eu fiz uma oração errada. O quê? Como pode, né? Uma pessoa de tantos anos não lidar com Cristo, da vida cotidiana com Deus, por que o senhor fez uma oração errada? Luzia tinha que partir naquele dia que ela me falou, que ela tinha visto o céu, e seu coração estava feliz. Eu não teria sofrido tanto. Esses 2 anos que eu passei com ela, eu envelheci como deve. Às vezes a vontade de Deus, não é? A gente não aceita pela situação, mas ela é melhor também. Eu sei que essa pergunta é uma pergunta muito particular e de cotidiano, e nós temos que enfrentar com os nossos traumas. E cada ser é um ser, e cada um enfrenta a vida, não é, de maneira diferente. Tem gente hoje buscando suicídio. Tem gente hoje buscando um quarto fechado. Tem gente hoje buscando, não é, coisas que não devem ser buscadas pela ansiedade da vida. E parece que Deus nos jogou a essa situação e nos abandonou. Não, possa ser que na mãe, mas eu jamais me esquecerei. Tenho gravado o seu nome na palma de minhas mãos. Olha José, não é? Processo que passou. Ele poderia dizer isso. Será que ele está aí comigo? Mas lá na frente, quando ele toma posição, ele fala assim: Deus preservou a vida. Deus te abençoe. Espero vocês aí na próxima edição da Bíblia Responde. E nós estamos chegando no final do nosso programa. Queremos aí agradecer a sua audiência, o seu carinho. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco. Será um prazer poder responder a sua pergunta, porque aqui a Bíblia continua respondendo. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.